Eu fui a única pessoa que cuidou do meu marido doente em seus últimos dias. Quando ele morreu, em testamento, meu filho Kyle herdou a empresa multimilionária do pai. Fiquei apenas com a antiga casa de fazenda. Meu filho zombou de mim na frente de todos no escritório do advogado. Você cuidou dele a vida inteira, e tudo o que recebeu foi essa ruína. Eu mereço mais. Então Steven, o advogado, disse com uma voz estranha, na verdade. Meu filho empalideceu. O que aconteceu a seguir mudou tudo. Mas para entender como chegamos a esse momento, preciso contar algo que ninguém sabia. Algo que estava escondido naquela velha casa de fazenda que Kyle tanto despreza. Algo que meu marido Arthur planejou durante meses antes de falecer. O que meu filho não conseguia imaginar era que por trás daquela humilhação havia um plano que mudaria tudo para sempre. Deixe-me levá-lo de volta 3 meses no tempo. Arthur estava em casa, acamado no hospital, com tubos conectados ao seu corpo frágil. Eu dormia em uma cadeira ao lado dele todas as noites. Eu enxuguei a testa dele quando ele suou. Segurei a mão dele quando a dor se tornou insuportável. Eu o alimentei pacientemente quando ele já não conseguia segurar uma colher. Tenho 64 anos e todos os músculos do meu corpo doem por causa das noites sem dormir. Mas eu nunca reclamei. Ele era meu marido, o homem com quem construí uma vida durante 42 anos. Kyle o visitou exatamente 2 vezes nesses 3 meses. Na primeira vez, ele ficou 15 minutos olhando fixamente para o celular, falando o tempo todo sobre reuniões importantes e contratos que precisava fechar. Na segunda vez, ele nem sequer entrou na sala. Ele permaneceu na sala de estar falando ao telefone com aquela voz alta e arrogante que sempre usava quando falava de negócios. Seu pai está descansando, eu lhe disse. Ele assentiu com a cabeça sem olhar para mim e saiu. Ele não perguntou como eu estava. Ele não perguntou se eu precisava de ajuda. Ele simplesmente foi embora. Arthur percebeu tudo. Apesar de estar fraco, apesar de o câncer estar lhe roubando as forças, sua mente ainda estava lúcida como água. Certa noite, enquanto eu trocava os lençóis dele, ele segurou minha mão com uma força que não sentia há semanas. Eleanor, ele sussurrou, preciso que você confie em mim. Não importa o que aconteça depois que eu partir, confie em mim. Seus olhos brilhavam com algo que não eram apenas lágrimas. Foi determinação. Era um segredo. Só entendi o que ele quis dizer no dia do funeral. Kyle chegou atrasado à cerimônia, vestido com um caro terno cinza, com sua esposa Jessica agarrada a ele como se fosse apenas mais um acessório. Durante toda a cerimônia, ele checou o celular. Quando chegou a hora de falar sobre seu pai, ele disse 3 frases vazias sobre um grande empresário e um legado de sucesso. Nenhuma palavra sobre o homem que o ensinou a andar de bicicleta. Nenhuma palavra sobre quem o levava para pescar aos domingos. Só negócios, só dinheiro, só imagem. Falei depois dele. Falei sobre as manhãs em que Arthur me trazia café na cama, sobre como dançávamos na cozinha sem música, sobre as noites em que ele me abraçava e me dizia que eu era a mulher mais forte que ele já havia conhecido. Minha voz falhou diversas vezes. Mas eu terminei. Algumas pessoas choraram. Kyle bocejou. 3 dias depois, estávamos no escritório de Steven para a leitura do testamento. O lugar cheirava a couro velho e papel antigo. Havia uma grande janela que deixava entrar a luz da tarde, iluminando a poeira que flutuava no ar. Kyle estava sentado como se fosse o dono do lugar, pernas cruzadas, brincando com seu relógio de ouro que custou mais de $20.000. Sentei-me à sua frente, ainda vestida de preto, ainda sentindo o vazio da ausência de Arthur a cada respiração. Steven abriu o envelope com o selo de cera vermelha. Ele pigarreou. O último testamento de Arthur Harrison, começou ele, com aquele tom formal que os advogados têm. Senti meu coração batendo tão forte que pensei que todos pudessem ouvi-lo. Kyle tamborilava os dedos no braço da cadeira, impaciente. Para meu filho, Kyle Harrison, leu Steven, deixa a empresa Harrison Industries, avaliada em aproximadamente $80 milhões, com todas as suas subsidiárias, contas corporativas, propriedades comerciais e projetos em desenvolvimento. Kyle sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso de alguém que sempre consegue o que quer sem esforço.
Ele recostou-se na cadeira, triunfante como se tivesse acabado de ganhar uma competição na qual ninguém mais estava participando. Então Steven continuou: a minha amada esposa, Eleanor Harrison, que cuidou de mim com amor incondicional durante minha doença, deixo a casa de fazenda da família, localizada no quilômetro 82 da antiga rodovia em direção a Springfield, com as terras ao redor e todos os pertences que ali se encontram. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu podia senti-lo pressionando meu peito. Kyle piscou. Uma vez, duas vezes. Então, seu sorriso se alargou, tornando-se algo quase cruel. Só isso? Perguntou ele, olhando para Steven. Mamãe fica com a antiga casa de fazenda. Ele riu. Uma risada curta e seca que me atravessou como uma faca. Kyle, eu disse baixinho, sentindo minhas bochechas queimarem de vergonha. Mas ele não parou. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela, ainda rindo. É inacreditável. Absolutamente inacreditável. Ele se virou para mim e em seus olhos vi algo que nunca tinha visto antes. Puro desprezo. Mãe, você se dá conta de que cuidou dele a vida inteira? 30 anos preparando o café da manhã, passando as roupas, aturando os maus humores, 3 meses limpando a boca dele quando ele não conseguia comer sozinho. E para quê? Para ficar com essa ruína que está se desfazendo enquanto eu. Ele abriu os braços como se estivesse abraçando um império invisível. Consegui um negócio de 80 milhões de dólares porque mereço mais. Eu realmente fiz algo de útil com a minha vida. Cada palavra era uma afronta. Senti lágrimas queimando atrás dos meus olhos, mas não ia lhe dar a satisfação de me ver chorar. Jéssica, sua esposa, desviou o olhar, desconfortável. Steven permaneceu sentado atrás de sua mesa, com uma expressão estranha no rosto, como se estivesse esperando por algo. Seu pai queria que você ficasse com a empresa, eu disse, com a voz trêmula. Ele sempre falava em deixar um legado para você, e deixou uma casa abandonada. Kyle riu novamente. Mãe, aquela casa não vale nem 200 mil dólares. Provavelmente menos. As paredes estão rachadas. O telhado tem goteiras. Fica no meio do nada, enquanto eu. Ele bateu com o dedo no peito. Tenho prédios no centro da cidade, contratos internacionais, contas bancárias que você nem imagina. Ele se aproximou de mim e se inclinou para frente, baixando a voz como se estivesse me confidenciando um segredo. Papai sabia quem realmente valia a pena nesta família. E não era você. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi meu coração que já estava partido quando Arthur morreu. Era algo mais profundo. Era a ilusão de que meu filho, em algum lugar por baixo de toda aquela arrogância, ainda tivesse alguma humanidade. Então Steven pigarreou. Todos nos voltamos para ele. Suas mãos estavam entrelaçadas sobre a mesa e seus olhos alternavam entre Kyle e eu com uma intensidade que não existia antes. Há mais alguma coisa, disse-lhe lentamente. Kyle revirou os olhos. Mas? O que mais poderia haver? Ele também deixou o velho cortador de grama para a mãe. Steven o ignorou. Ele olhou diretamente para mim. Senhora Harrison, seu marido deixou instruções muito específicas. Esta carta, ele tirou um envelope amarelo de uma gaveta, deve ser aberta somente pela senhora quando visitar a casa de campo pela primeira vez. Ele estendeu o envelope em minha direção. Kyle bufou. Uma carta? Sério? O que vai dizer? Desculpe por te deixar na miséria. Ele se virou para sua esposa. Vamos embora, Jéssica. Temos coisas mais importantes para fazer do que assistir a esse drama. Mas Steven não havia terminado. Na verdade, ele disse essas duas palavras com um peso que nos fez parar a todos. Kyle parou abruptamente no meio do caminho em direção à porta. Steven prosseguiu, agora olhando para Kyle com algo que parecia quase pena. Na verdade, Sr. Harrison, seu pai também deixou instruções para o senhor. Instruções que o senhor deve seguir à risca se quiser continuar na empresa. A expressão de Kyle mudou. O sorriso arrogante evaporou-se como fumaça. Que tipo de instruções? Perguntou ele, e pela primeira vez desde que entrará no escritório, sua voz soou incerta. Isso será revelado no devido tempo, disse Steven, fechando a pasta à sua frente.
Por ora, o testamento foi lido. A transferência de bens começará amanhã. Kyle empalideceu, ficou completamente pálido. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Ele apenas olhou para mim, aqueles olhos de repente parecendo os de uma criança assustada, não os do homem arrogante de um minuto atrás. Então ele saiu do escritório sem dizer mais nada, arrastando Jéssica atrás de si. Sentei-me ali, segurando o envelope amarelo em minhas mãos trêmulas, sentindo seu peso, imaginando o que diabos Arthur havia planejado. Steven se levantou e veio se sentar na cadeira ao meu lado. Senhora Harrison, disse-lhe suavemente. Seu marido era um homem muito sábio e a amava mais do que você pode imaginar. Confie nele. Confie nisso. Ele apontou para o envelope. Assenti com a cabeça, embora não entendesse nada. Saí do escritório com as pernas trêmulas, sentindo o olhar da recepcionista me seguir enquanto caminhava pela rua. Lá fora estava chovendo, uma garoa fina que deixava tudo embaçado. Entrei no meu carro velho, aquele que Arthur e eu compramos há 15 anos, e fiquei sentada lá, segurando o volante e respirando fundo. A casa de campo. Eu não ia lá há anos. Desde que Arthur adoeceu, não tivemos tempo para nada além de médicos e remédios. Mas eu me lembrei daquela casa. Lembrei-me dos verões em que Kyle era pequeno, correndo entre as árvores e rindo. Lembrei-me das noites na varanda com Arthur tocando violão enquanto eu lia. Lembrei-me do cheiro de terra úmida depois da chuva, do som dos pássaros ao amanhecer. E agora aquela casa era minha, junto com um envelope amarelo e um mistério que meu falecido marido havia deixado para trás. Eu não sabia o que havia naquele envelope. Eu não sabia quais instruções Arthur havia deixado para Kyle. Mas enquanto dirigia na chuva em direção ao meu apartamento vazio, senti algo que não sentia há meses. Curiosidade. E por trás dessa curiosidade, enterrada, mas presente, havia uma pequena faísca de algo que poderia ter sido esperança. O que aconteceria a seguir mudaria tudo. Mas naquele momento, quando as gotas atingiram meu para-brisa, eu era apenas uma viúva de 64 anos, humilhada pelo próprio filho, agarrada às últimas palavras do meu falecido marido. Confie em mim, disse Arthur, e era exatamente isso que eu ia fazer. Passei a noite inteira acordada no meu apartamento, encarando o envelope amarelo sobre a mesa da cozinha. Não consegui abrir. Steven havia sido claro. Tive que abri-lo na casa de campo, não antes, mas minhas mãos tremiam toda vez que eu olhava para ele, como se o papel pudesse me queimar. Preparei café 3 vezes naquela noite. Deixei esfriar nas 3 vezes sem dar um gole. Do lado de fora da cidade, as pessoas dormiam, mas eu estava preso em um turbilhão de memórias e perguntas sem resposta. Pensei em Arthur, em como ele havia mudado durante aqueles últimos meses. Não apenas fisicamente, embora vê-lo definhar tenha sido a coisa mais difícil que já tive que enfrentar. Mas mentalmente, havia algo em seus olhos, especialmente naquelas últimas semanas, como se ele estivesse calculando alguma coisa. Como se cada conversa, cada silêncio, fizesse parte de um plano maior que eu não conseguia enxergar. Lembrei-me de uma noite específica, 2 semanas antes de ele morrer. Kyle ligou novamente para cancelar a visita. Reunião importante com os investidores japoneses, disse-lhe ao telefone, sem sequer perguntar como estava o pai. Desliguei o telefone e voltei para o quarto onde Arthur estava deitado. Conectado à máquina de oxigênio que chiava suavemente na escuridão. Pensei que ele estivesse dormindo. Mas quando me sentei na cadeira ao lado da cama dele, ele abriu os olhos. Era o Kyle? Perguntou ele, com a voz fraca, partindo meu coração cada vez que eu a ouvia. Sim, menti. Ele disse para mandar um abraço. Eu não consegui lhe contar a verdade. Eu não podia machucá-lo mais do que ele já estava. Mas Arthur me conhecia muito bem. Ele sorriu, embora fosse mais uma careta de dor do que um sorriso verdadeiro. Eleanor, meu amor, você nunca foi boa em mentir. Ele estendeu sua mão ossuda em minha direção. Eu peguei, sentindo seus dedos tremerem. Sabe qual foi o meu maior erro como pai? Ele sussurrou. Balancei a cabeça, sentindo as lágrimas brotarem. Eu dei tudo para o Kyle. Tudo. Ele nunca precisou lutar por nada. Nunca precisou merecer nada. E fazendo isso, sua voz embargou, eu roubei dele a chance de se tornar um homem de verdade.
Eu o transformei em uma criança mimada no corpo de um adulto. Arthur, não diga isso, sussurrei. Ele é nosso filho. Ele é um estranho, disse-ele com uma tristeza que me atravessou como uma faca. Um estranho que carrega meu nome, mas não meus valores. E a culpa é minha. Ele apertou minha mão com mais força. Mas ainda há tempo para consertar isso. Eleanor, ainda há tempo para ensiná-lo o que é realmente importante. Eu não entendi o que ele quis dizer. Não naquela época, mas agora, sentada na minha cozinha às 3 da manhã, segurando aquele envelope amarelo, eu começava a entender. Arthur tinha planejado algo. Algo que começou muito antes de eu sequer perceber. Quando o sol finalmente nasceu, vesti roupas confortáveis, coloquei o envelope na minha bolsa e dirigi até a casa de campo. A viagem foi longa, quase 2 horas por estradas cada vez mais vazias. Deixei para trás a cidade com seus prédios altos e barulho constante, atravessei os subúrbios com suas casas idênticas e finalmente cheguei à antiga rodovia que serpenteava por colinas verdejantes e campos abandonados. Eu tinha me esquecido de como esse trajeto era bonito. As árvores formaram um túnel natural sobre a estrada. Seus galhos se entrelaçavam como dedos em oração. O ar que entrava pela janela aberta tinha cheiro de grama úmida e terra. Não havia trânsito, nem pressa, só eu. O zumbido do motor do meu carro velho e o canto dos pássaros voando de árvore em árvore. Na marca de milha 82, entrei na estrada de terra que levava à casa. Meu coração começou a bater mais rápido. Os pneus levantaram poeira enquanto eu dirigia lentamente entre as árvores. E então eu vi. A casa de campo. Nossa casa. Kyle estava certo em uma coisa. Era antigo. A tinta branca nas paredes havia descascado em muitos lugares, revelando a madeira escura por baixo. O telhado de telhas vermelhas tinha algumas telhas quebradas. As janelas estavam imundas, cobertas de pó e teias de aranha. O jardim que eu havia cuidado com tanto amor agora estava selvagem, tomado por ervas daninhas altas e flores silvestres que haviam tomado conta de tudo. A varanda de madeira rangeu sob meus pés enquanto eu subia os 3 degraus até a porta da frente. Mas, apesar de tudo isso, apesar do abandono e do tempo, a casa ainda era linda. Tinha alma. Tinha história. Havia memória em cada tábua, em cada pedra, em cada canto. Esta casa testemunhou o primeiro aniversário de Kyle, seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Lá comemorou meus 10º, 15º e 20º aniversários de casamento. Ouvirá risos, canções, promessas sussurradas em noites de verão. Coloquei a chave antiga na fechadura. Estava enferrujado e tive que mexer um pouco, mas finalmente girou com um clique metálico. Empurrei a porta e a abri. Rangia nas dobradiças como um longo suspiro de cansaço. O ar que saía tinha cheiro de mofo, de poeira acumulada, de memórias guardadas. Entrei devagar. A luz do sol entrava pelas janelas sujas, criando raios dourados repletos de partículas de poeira em suspensão. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos, dando a impressão de fantasmas congelados no tempo. Atravessei a sala de estar, meus passos ecoando no silêncio. Havia fotografias nas paredes, cobertas de poeira, mas ainda visíveis. Kyle, aos 5 anos, sorrindo com dentes faltando. Arthur e eu no dia do nosso casamento, tão jovens que mal nos reconheci. Uma foto de família no Natal. Nós 3, felizes, em frente à árvore. Parei em frente àquela última fotografia. Quando foi que deixamos de ser assim? Quando foi que o menino sorridente se transformou no homem cruel que zombou de mim ontem? Quando foi que o amor se transformou em desprezo? Continuei caminhando, explorando cada cômodo como se fosse a primeira vez. A cozinha ainda tinha as cortinas cor creme que eu mesma havia costurado. A sala de jantar tinha longa mesa onde celebrávamos todos os domingos. O banheiro ainda tinha os azulejos cor de marfim que Arthur instalara ele mesmo em um verão, trabalhando sob o sol até suas mãos sangrarem. Subia as escadas até o 2º andar. Cada degrau rangia com um som diferente, como as teclas de um piano desafinado. No andar de cima, havia 3 quartos. O quarto de Kyle com os posteres de seus times esportivos ainda colados nas paredes. O quarto de hóspedes estava vazio, exceto por uma cama e uma comoda. E no final do corredor, ficavam o nosso quarto, o do Arthur e o meu.
e empurrei a porta com cuidado. A cama ainda estava arrumada com os lençóis cor de lavanda que eu havia colocado da última vez que estivemos aqui, anos atrás. Na cômoda estavam minha velha escova de cabelo, meu espelho e algumas bijuterias baratas que eu nunca usava. Do lado de Arthur, havia um livro pela metade, com seus óculos de leitura em cima, como se ele pudesse voltar a qualquer momento para terminar o capítulo. Sentei-me na beira da cama e finalmente chorei. Chorei por tudo que havia perdido. Chorei pelo marido que havia partido. Chorei pelo filho que se tornará um estranho. Chorei por esta casa cheia de memórias que agora estava vazia e fria. Lágrimas caíram sobre minhas mãos enquanto meu corpo tremia com os soluços que eu vinha segurando desde o funeral. Não sei quanto tempo fiquei sentado ali. Talvez 10 minutos, talvez 1 hora. Mas quando finalmente enxuguei os olhos e respirei fundo, senti algo diferente. Uma calmaria. Como se a própria casa tivesse me abraçado e me dito que tudo ficaria bem. Lembrei-me do envelope. Tirei-o da minha bolsa, e minhas mãos já não tremiam tanto. Steven disse que eu devia abri-lo aqui dentro de casa. Este foi o momento. Este era o lugar. Levantei-me e caminhei até a mesa de Arthur. Foi junto à janela com vista para o quintal. De lá, eu conseguia ver as árvores frutíferas que ele havia plantado, o velho balanço que ele construiu para Kylie, o caminho de pedra que levava ao pequeno lago onde costumávamos sentar e observar as estrelas. Sentei-me na cadeira de madeira. O envelope amarelo brilhava à luz do sol. Na frente, com a caligrafia trêmula de Arthur, estava escrito simplesmente: para Eleanor, meu amor eterno. Deslizei meu dedo por baixo da aba e a abri com cuidado. Dentro havia várias folhas de papel dobradas e algo mais. Algo pequeno e metálico que caiu sobre a mesa com um leve tilintar. Era uma chave antiga de ouro com um desenho ornamentado na cabeça. Desdobrei as páginas com as mãos trêmulas. A caligrafia de Arthur preenchia cada folha escrita com tinta preta, e conforme eu começava a ler as primeiras linhas, sentia meu mundo inteiro começar a mudar, palavra por palavra, letra por letra. Minha querida Eleanor, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que não estou mais com você. Significa que finalmente perdi a batalha que sabia que ia perder. Mas antes de partir, eu precisava fazer algo. Precisava corrigir o maior erro da minha vida. Precisava ensinar ao nosso filho uma lição que deveria ter lhe ensinado anos atrás. Meus olhos se encheram de lágrimas novamente. Mas continuei lendo. O que Kylie não sabe é que a empresa que ele herdou está em sérios apuros. Apuros que eu criei intencionalmente nos últimos meses. Contratos falsos, dívidas ocultas, investimentos fantasmas, tudo arquitetado para parecer real na superfície, mas que entrará em colapso em questão de semanas. A empresa que ele acredita valer 80 milhões de dólares, na verdade, não vale nada. É uma casca vazia, uma ilusão. Eu paralisei. Reli essas linhas 3 vezes para ter certeza de que havia entendido corretamente. Arthur sabotou a própria empresa. Continuei lendo, com o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. A verdadeira fortuna, meu amor, está onde sempre esteve. Nesta casa de campo, no lugar onde fomos felizes. No lugar onde construímos nossas memórias mais preciosas. E agora ela é toda sua, como sempre deveria ter sido. Minhas mãos tremiam tanto que precisei pousar a carta sobre a mesa para continuar lendo. As palavras de Arthur dançavam diante dos meus olhos. Não podia ser verdade. Não podia ser verdade o que eu estava lendo. Eu sei que isso soa cruel, Eleanor. Sei que você está pensando que sou um homem terrível por fazer isso com o nosso filho, mas me escute. Kylie precisa aprender o que eu nunca lhe ensinei. Ele precisa entender que dinheiro sem caráter não vale nada. Que sucesso sem humildade é um castelo de areia. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões com uma dor aguda. Arthur havia planejado tudo isso. Cada detalhe, cada movimento. Enquanto eu cuidava dele, enquanto eu enxugava sua testa e segurava sua mão, ele estava orquestrando essa lição monumental para o nosso filho. Nos últimos 6 meses, antes que o câncer me enfraquecesse demais, trabalhei em segredo com Steven. Transferimos ativos. Criamos empresas de fachada. Forjamos contratos que parecem reais, mas não são.
Kyle herdou uma miragem. Uma empresa que, no papel, vale milhões, mas na realidade é só dívida e nada. Os investidores japoneses que ele mencionava com tanta frequência não existem. As contas bancárias da empresa estão vazias. Tive que me levantar da cadeira. Caminhei até a janela, pressionando minha testa contra o vidro frio. Lá fora, o jardim selvagem balançava ao sabor da brisa. Minha mente tentava processar o que eu acabara de ler. Arthur destruiu a própria empresa, a empresa que construiu ao longo de 30 anos. Tudo para dar uma lição ao Kyle. Voltei à escrivaninha e continuei lendo, com o coração acelerado. Mas aqui está a verdade, meu amor. A verdade que só você e Steven sabem. Antes de adoecer, vendi secretamente os ativos reais da empresa, as propriedades valiosas, as patentes, os contratos, tudo. Transformei tudo em dinheiro e investimentos sólidos. E escondi. Escondi no único lugar onde Kyle jamais pensaria em procurar nesta velha casa de fazenda que ele tanto despreza. Meus olhos se abriram de repente. Olhei ao redor da sala como se as próprias paredes pudessem revelar seus segredos. A chave dourada brilhava sobre a mesa. Esperando. A chave que você encontrou abriu algo especial. Eleanor, você se lembra do escritório? Meu pequeno espaço no primeiro andar, onde eu dizia que ia para ler e pensar. Eu sempre pedia para você não entrar lá, mas havia um motivo para esse segredo. Levantei-me tão rápido que a cadeira quase caiu atrás de mim. O escritório, aquele pequeno cômodo ao lado da cozinha que Arthur sempre mantinha trancado. Eu nunca entrei lá sem a permissão dele. Era o seu espaço, o seu santuário. Desci as escadas correndo o mais rápido que pude, segurando a carta em uma mão e a chave na outra. Meus pés batiam com força nos degraus de madeira, criando um ritmo frenético. Cheguei ao primeiro andar e virei no corredor estreito ao lado da cozinha. Ali estava a porta, uma porta de madeira escura com uma fechadura de latão antiga. Coloquei a chave dourada na fechadura. Girou suavemente, como se tivesse sido lubrificado recentemente. O clique foi quase musical. Empurrei a porta e entrei. O estudo foi pequeno. Havia uma escrivaninha simples encostada na parede do fundo, uma cadeira de couro gasta e prateleiras cheias de livros antigos. Na parede da esquerda havia uma grande pintura, uma paisagem marinha que Arthur comprara em um leilão anos atrás. Voltei à carta, procurando a próxima instrução. Por trás da pintura do mar, Eleanor, por trás das minhas memórias de infância, é onde tudo está. É lá que reside a verdade sobre o verdadeiro valor da nossa vida juntos. Aproximei-me da pintura com as pernas trêmulas. Passei os dedos pela moldura dourada, sentindo a poeira. Então, com cuidado, levantei um lado da pintura e a afastei. O que vi por trás daquilo me deixou boquiaberto. Havia um cofre embutido na parede. Era um relógio antigo de metal preto com um mostrador dourado no centro. E na porta do cofre havia um bilhete colado, um pequeno bilhete amarelo com a letra de Arthur. Essa combinação representa nosso aniversário. O dia em que você disse sim, o dia em que minha vida realmente começou. Meus dedos tremiam enquanto eu girava o botão. Direita para 27, esquerda para 9, direita para 83. Os números do nosso aniversário. 27 de setembro de 1983. Ouvi um estalo profundo vindo de dentro do cofre. A alça se moveu facilmente quando a pressionei para baixo. Abri a porta devagar, e o que vi lá dentro me fez cair de joelhos. O cofre estava cheio, completamente cheio. Havia pilhas de dinheiro, tudo em dólares, organizado em montes perfeitos. Havia documentos em pastas de papel manila. Havia pequenas caixas de veludo. Havia pendrives. E no centro de tudo isso, havia outro envelope. Esta era branca, maior que a amarela, e tinha um inventário completo escrito nela. Peguei-o com mãos que já não me pareciam ser as minhas. Eu abri. Dentro havia várias folhas impressas, cada uma com listas detalhadas. Comecei a ler e senti minha respiração falhar. Dinheiro em cofre. 850 mil dólares. Certificados de depósito no National Bank, no valor de 12 milhões de dólares. Ações em empresas de tecnologia, 32 milhões de dólares.
Imóveis no centro da cidade, avaliados em 18 milhões de dólares. Títulos do governo, 9 milhões de dólares. Investimentos em fundos de índice, 15 milhões de dólares. Continuei lendo. Propriedades, investimentos, contas bancárias, ações, títulos, patentes avaliadas em milhões. Na parte inferior da lista, escrita com a caligrafia trêmula de Arthur, estava o valor aproximado total de todos os bens, 93 milhões de dólares, todos em nome de Eleanor Harrison. 93 milhões de dólares. Fiquei ali, ajoelhado em frente ao cofre aberto, segurando aquele papel, lendo e relendo aquele número até que ele deixou de fazer sentido. 93 milhões de dólares. Eu, Eleanor, a mulher a quem Kyle chamara de pobre, a mulher que fora humilhada enquanto seu filho ria de sua pobreza. Eu tinha 93 milhões de dólares, e Kyle tinha uma empresa vazia que iria falir em semanas. Peguei novamente a carta de Arthur com as mãos trêmulas. Encontrei o ponto onde havia parado e continuei a leitura em meio às lágrimas que agora corriam livremente pelo meu rosto. Isso não é vingança, Eleanor. É uma oportunidade. Quando a empresa falir, Kyle terá duas opções. Ele pode se deixar destruir pelo orgulho ou pode aprender a humildade. Ele pode vir até você, de cabeça baixa, e pedir perdão. Ele poderá finalmente entender que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela trata os outros. Enxuguei os olhos com o dorso da mão. Estou deixando todo esse dinheiro para você porque você merece, mas também porque confio no seu coração. Confio que você saberá o que fazer quando chegar a hora. Se o Kyle mudar, se ele realmente mudar, então você será quem decidirá se ele merece uma segunda chance. Dobrei a carta contra o peito, abraçando-a como se fosse o próprio Arthur. Eu conseguia sentir a presença dele naquele quarto. Eu conseguia ouvir a voz dele lendo aquelas palavras para mim. Eu te amei desde o momento em que te vi, Eleanor, e te amarei muito depois do meu último suspiro. Se esta for a minha última lição, espero que seja suficiente para consertar o que eu estraguei quando mimei o nosso filho. A carta terminava com uma frase simples. Seu para sempre, mesmo no silêncio, Arthur. Fiquei ali sentada no chão do escritório, rodeada por milhões de dólares, segurando a última carta do meu falecido marido, chorando. Arthur me deu mais do que dinheiro. Ele me deu a opção de escolher. Ele me devolveu a dignidade. Ele me deu a última palavra em uma história que Kyle achava que já havia terminado. Mas a história estava apenas começando. Passei o resto daquele dia na casa de campo, sentada no chão do escritório, encarando o conteúdo do cofre como se a qualquer momento tudo fosse desaparecer. Como se fosse um sonho do qual eu fosse acordar no meu pequeno apartamento, viúva e pobre, exatamente como Kyle havia presumido que eu era. Mas não foi um sonho. As pilhas de dinheiro eram reais. Os documentos com meu nome eram verdadeiros. As pastas com títulos de propriedade, certificados de investimento, tudo era absolutamente real. Peguei uma das pilhas de dinheiro e a segurei nas mãos. Eram notas de 100 dólares, impecáveis, novas, ainda com a faixa de papel do banco. Contei 20 notas, 2.000 dólares na minha mão, e havia centenas dessas pilhas no cofre. Eu ri. Foi uma risada estranha, quase histérica, que escapou da minha garganta sem permissão. Então chorei de novo. Então sentei-me em silêncio, apenas respirando, tentando processar essa nova realidade. Eleanor Harrison, de 64 anos, viúva, acabará de descobrir que era multimilionária. O sol começou a se pôr, pintando o escritório com tons de laranja e violeta que entravam pela janela suja. Tirei meu celular do bolso. Tive 3 chamadas perdidas, todas de um número que eu não reconheci. Nenhuma do Kyle, claro que não. Meu filho provavelmente estava por aí comemorando sua nova fortuna, bebendo champanhe caro e planejando como gastar seus milhões imaginários. Pensei em ligar para Steven, o advogado, para confirmar se tudo aquilo era real. Mas algo me deteve. Arthur havia deixado instruções claras em sua carta. Steven sabia de tudo. Ele fazia parte do plano. As respostas viriam quando tivessem que vir. Por agora, eu só precisava assimilar a verdade. Fechei o cofre com cuidado, girei o disco de combinação para trancá-lo e coloquei o quadro de volta em seu lugar. Visto de fora, ninguém jamais imaginaria que uma fortuna se escondia atrás daquela pintura do mar.
Saí do escritório, tranquei a porta e guardei a chave dourada na minha bolsa, junto com as cartas de Arthur. Caminhei pela casa enquanto escurecia, tocando as paredes, os móveis cobertos com lençóis, as molduras dos quadros. Esta casa que Kyle havia chamado de ruína. Essa casa ele havia desprezado na frente do advogado. Essa casa valia mais do que qualquer arranha-céu corporativo no centro da cidade. Não por causa do dinheiro escondido dentro dele, mas por causa do que ele representava. Amor, memórias, lições que meu marido guardou para o exato momento em que fossem mais necessárias. Naquela noite, dormi em nossa cama antiga, enrolada nos lençóis cor de lavanda que cheiravam a poeira e tempo. Mas eu não me importei. Sonhei com Arthur. Sonhei que estávamos sentados na varanda, ele tocando violão, eu lendo um livro enquanto o pequeno Kyle perseguia borboletas no quintal. Tudo estava em paz. Tudo era simples. Tudo era real. Na manhã seguinte, voltei dirigindo para a cidade com uma clareza mental que não tinha meses. Eu sabia o que estava por vir. Eu sabia que a empresa de Kyle começaria a ruir em breve. Arthur tinha dito que levaria semanas e que eu precisava estar pronto para observar, não para intervir. Ainda não, só para observar. Passaram-se 5 dias antes de eu receber o primeiro sinal. Eu estava no supermercado comprando legumes para o jantar quando meu telefone tocou. Era Jéssica, a esposa de Kyle. Hesitei antes de responder. Jéssica e eu nunca fomos próximas. Ela era uma mulher fria e elegante que sempre me olhava como se eu fosse parte da mobília velha da família. Olá, respondi, segurando o telefone entre a orelha e o ombro enquanto colocava tomates na minha bolsa. Eleanor, disse ela com a voz tensa, quase histérica. Preciso falar com você. É sobre o Kyle. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Ele está bem? Ele está tendo problemas com a empresa. Problemas sérios. Ouvi-a respirar fundo, com a voz trêmula. Os investidores japoneses desistiram. Simplesmente desapareceram. E há algo errado com as contas. Os bancos estão ligando sobre empréstimos que o Kyle diz que nem sabia que existiam. Eleanor, acho que estamos em apuros de verdade. Fechei os olhos, sentindo uma mistura de dor pelo meu filho e algo mais. Algo que me envergonhava admitir. Satisfação. A roda que Arthur havia posto em movimento estava começando a girar. O que Kyle diz? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Ele diz que houve um engano. Que seu pai não poderia ter deixado a empresa para ele dessa forma, que há algo errado com os documentos. Mas Steven, o advogado, garante que está tudo em ordem, que a empresa está exatamente como Arthur a deixou. Jéssica fez uma pausa. Eleanor, seu marido lhe disse alguma coisa antes de morrer? Algo sobre a empresa? Não, menti baixinho. Arthur raramente falava de negócios comigo. Ouvi um suspiro de frustração do outro lado da linha. Certo. Eu só pensei em perguntar. O Kyle está muito estressado. Ele não está dormindo. Passa todas as noites revisando documentos, fazendo ligações. Ele diz que vai resolver isso. Mas a voz dela falhou um pouco. Mas eu estou com medo. Eleanor. Depois de desligar o telefone, fiquei parada no meio do corredor do supermercado segurando o celular, sentindo o peso do que estava por vir. Kyle estava começando a entender que algo estava terrivelmente errado. E isso foi apenas o começo. Nos dias seguintes, comecei a ouvir sussurros. Eu morava na mesma cidade. Eu fui aos mesmos lugares, as pessoas comentam, especialmente sobre famílias proeminentes que estão em decadência. Na padaria, ouvi 2 mulheres cochichando sobre os problemas que o filho dos Harrison estava tendo com a herança. No banco, o caixa, que sempre foi tão gentil comigo, mencionou que tinha ouvido dizer que a Harrison Industries estava enfrentando uma auditoria inesperada. No salão de cabeleireiro, minha cabeleireira, Carla, me perguntou sem rodeios, é verdade que seu filho está perdendo a empresa do seu marido? Não confirmei nada. Apenas sorri tristemente e disse que não entendia muito de negócios. Mas, por dentro, eu podia sentir o plano de Arthur se desenrolando exatamente como ele havia previsto. 2 semanas após a leitura do testamento, Kyle finalmente me ligou.
Já era tarde, quase 11 da noite. Eu estava no meu apartamento lendo a carta de Arthur pela 10ª vez quando meu celular acendeu no escuro. Vi o nome dele na tela e meu coração disparou. Essa foi a primeira vez que ele entrou em contato comigo desde o dia da humilhação no escritório do advogado. Eu respondi, Kylie. Mãe. Sua voz soava diferente, cansada, embargada. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. Me diga, o papai te contou alguma coisa? Alguma coisa sobre a empresa, sobre os problemas financeiros? Ele falava rápido, quase em desespero. Porque estou descobrindo coisas, mãe. Coisas terríveis. Há dívidas por toda parte. Contratos falsos, investimentos que não existem. É como se alguém tivesse esvaziado a empresa e deixado apenas uma casca vazia. Permaneci em silêncio, ouvindo sua respiração ofegante do outro lado da linha. Os fornecedores estão exigindo pagamento, continuou ele. Pagamentos de quantias enormes que supostamente devíamos há meses. Mas não há dinheiro. Mãe, as contas estão zeradas. Tudo o que eu pensava ter, é tudo mentira. Kylie, eu disse baixinho, sentindo minhas próprias lágrimas começarem a se formar. Por mais cruel que ele tivesse sido, ele ainda era meu filho. O que você vai fazer? Houve um longo silêncio. Então ouvi algo que partiu meu coração. Meu filho adulto, meu filho arrogante e prepotente, estava chorando. Eu não sei, ele sussurrou. Eu não sei, mãe. Achei que tinha tudo sob controle. Achei que tinha alcançado sucesso, mas está tudo desmoronando e eu não sei como impedir. Eu queria lhe contar a verdade naquele instante. Eu queria dizer a ele que sabia exatamente o que estava acontecendo, que seu pai havia planejado tudo aquilo, que era uma lição. Mas as palavras de Arthur ecoavam na minha mente. Confie em mim, deixe-o aprender. Sinto muito, filho, foi tudo o que eu disse. Gostaria de poder te ajudar. Ele desligou sem se despedir, e eu fiquei ali no escuro do meu apartamento, segurando o telefone, sentindo a segunda parte do plano de Arthur começar a se desenrolar. A queda deixou de ser apenas financeira. Agora era emocionante. E isso significava que o verdadeiro teste estava apenas começando. As semanas seguintes foram como assistir ao desabamento de um arranha-céu em câmera lenta. Todos os dias traziam novas notícias sobre a queda de Kylie. E enquanto uma parte de mim sentia muita falta dele, outra parte, uma parte que eu tinha vergonha de admitir, sentia que a justiça finalmente estava sendo feita. 3 semanas após a leitura do testamento, vi o primeiro artigo no jornal local. Era pequeno, ficava escondido na área comercial. A Harrison Industries está enfrentando processos judiciais de vários fornecedores por contas não pagas. Li cada palavra enquanto tomava meu café da manhã. O artigo mencionava que a empresa recentemente herdada por Kylie Harrison após a morte de seu pai estava sob investigação por possíveis irregularidades financeiras. Diversos fornecedores alegaram que lhes eram devidos valores que totalizavam mais de 3 milhões de dólares. Dobrei o jornal lentamente. 3 milhões. E isso foi apenas o começo. Arthur havia sido meticuloso em seu plano. Ele havia criado uma teia tão complexa de dívidas falsas e contratos fantasmas que desvendá-la levaria meses, talvez anos. E quando Kylie finalmente compreendesse a dimensão do desastre, já seria tarde demais. Jéssica me ligou novamente naquela semana. Sua voz soava ainda mais desesperada do que da última vez. Eleanor, tivemos que vender o carro do Kylie, o carro esportivo que ele tanto amava. Precisávamos do dinheiro para pagar os advogados. Há 4 escritórios diferentes processando a empresa. Sinto muito, Jéssica, eu disse. E eu estava falando sério. Não pelo carro, mas por ver meu filho aprendendo da maneira mais dolorosa possível. Ele não dorme, continuou ela, com a voz trêmula. Ele passa todas as noites no escritório vasculhando papéis, tentando descobrir onde está o dinheiro. Mas não há dinheiro nenhum, Eleanor. Seu marido deixou uma bomba relógio para ele. Tive que me conter para não dizer, exatamente. Era essa a intenção. 1 mês depois da leitura do testamento, encontrei Kylie por acaso. Eu estava no banco fazendo um pequeno depósito da minha aposentadoria quando o vi saindo da sala do gerente. Ele não tinha me visto.
Eu conseguia observá-lo sem que ele percebesse, e o que vi me chocou. Meu filho havia perdido peso, muito peso. Seu terno caro, aquele que ele usava para se exibir, agora pendia sobre seus ombros como um trapo. Ele tinha olheiras profundas e marcas roxas sob os olhos que denunciavam noites em claro. Seus cabelos, sempre impecavelmente penteados, estavam despenteados e oleosos. Ele caminhava com os ombros caídos, olhando para o chão, um homem derrotado. Eu me escondi atrás de um pilar, observando-o sair do banco. Ao passar por mim, ouvi-o murmurar para si mesmo. Não consegui entender as palavras, mas o tom era de puro desespero. Meu coração se apertou. Este era meu filho, meu bebê, o menino que eu havia segurado em meus braços, o menino que eu havia cuidado quando estava doente. E agora ele estava sendo destruído pelas consequências de sua própria arrogância. Mas Arthur tinha razão. Isso era necessário. Doloroso, mas necessário. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento e abri meu velho laptop. Pesquisei sobre a Harrison Industries na internet. Os resultados me deixaram sem fôlego. Havia dezenas de novos artigos. A Harrison Industries está à beira da falência. Herdeiro incapaz de honrar o legado do pai. Império familiar em queda livre após a morte do fundador. Eu li vários deles. Todos contaram a mesma história, mas de ângulos diferentes. Kyle herdou o que parecia um império, mas na realidade era um castelo de cartas. Os funcionários estavam pedindo demissão. Os clientes estavam cancelando contratos. Os investidores estavam retirando seu apoio. A empresa, que antes valia 80 milhões de dólares, agora estava avaliada em menos de 5 milhões e seu valor caía diariamente. Um dos artigos incluía uma breve entrevista com um ex-funcionário. O Sr. Arthur Harrison era um gênio dos negócios, disse o homem. Mas o filho dele não herdou esse talento. Ou talvez tenha herdado uma empresa que já estava falida. Não sabemos. Tudo o que sabemos é que, em 2 meses, Kyle Harrison destruiu o que seu pai construiu em 30 anos. Fechei o laptop com um nó na garganta. O mundo culpou Kyle. Eles achavam que ele havia arruinado o legado do pai por incompetência. Ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia que era exatamente isso que Arthur havia planejado. Uma lição brutal disfarçada de desastre. 2 meses após a leitura do testamento, recebi uma visita inesperada. Eram 8 horas da noite quando alguém bateu na minha porta. Olhei pelo olho mágico e meu coração quase parou. Era o Kyle, mas não o Kyle arrogante que me humilhou no escritório do advogado. Esse Kyle era um fantasma daquele homem. Ele estava ainda mais magro. Suas roupas, antes elegantes, agora estavam amassadas e manchadas. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado por horas. Ele tinha barba por fazer de vários dias. Ele parecia um sem-teto, não o empresário bem-sucedido que um dia fingiu ser. Abri a porta devagar. Kyle, sussurrei. Ele olhou para mim com aqueles olhos devastados e simplesmente desabou. Ele caiu de joelhos na minha porta, cobrindo o rosto com as mãos e soluçando como uma criança. Mãe, ele lamentou. Mãe, eu perdi tudo. Tudo. Eu me ajoelhei ao lado dele, sem me importar que estivéssemos no corredor onde os vizinhos podiam nos ver. Coloquei a mão no ombro dele. Ele tremia violentamente. Entre, eu disse gentilmente. Vamos entrar. Eu o ajudei a se levantar e o acompanhei até meu pequeno apartamento. Ele sentou-se no meu sofá antigo, aquele que eu tinha há 15 anos, e inclinou-se para a frente, com os cotovelos nos joelhos, olhando fixamente para o chão. Sentei-me ao lado dele, esperando. Eu não sabia o que dizer. As palavras de Arthur ecoavam na minha mente. Deixe que ele venha até você. Deixe que ele peça ajuda. A empresa acabou, disse-lhe finalmente, com a voz oca. Declaramos falência esta manhã. Tudo que meu pai construiu, tudo que eu pensei ter herdado, sumiu como fumaça. Ele passou as mãos pelos cabelos oleosos. E o pior é que todos acham que a culpa é minha. Que eu arruinei o legado do meu pai. Que sou um fracasso incompetente. Kyle, comecei, mas ele me interrompeu. Não, mãe. Deixe-me terminar.
Ele olhou-me diretamente nos olhos pela primeira vez desde que chegará. Preciso te contar uma coisa. Algo que eu deveria ter te contado meses atrás. Ele respirou fundo, com um tremor. Me desculpe. Me desculpe por como te tratei no escritório do advogado. Me desculpe por ter zombado de você. Me desculpe por ter dito que a casa de campo estava em ruínas. Me desculpe por não estar lá quando papai estava morrendo. Me desculpe por ter sido um filho terrível. Lágrimas escorriam por suas bochechas, traçando sulcos nítidos em seu rosto sujo. Você cuidou dele quando eu não cuidava. Você o amou quando eu só pensava em dinheiro. E eu te retribuí com humilhação, com desprezo, como se você não valesse nada só porque não tinha um cargo importante em uma empresa ou uma conta bancária recheada. Minha visão ficou turva pelas lágrimas. Essa foi a primeira vez em anos, talvez décadas, que Kyle falou com o coração. Foi a primeira vez que ele demonstrou verdadeira vulnerabilidade, a primeira vez que reconheceu seus erros. Perdi o apartamento de luxo, continuou ele. Perdi os carros. Perdi as contas bancárias. Jéssica me deixou semana passada. Ela fugiu com o advogado que conheceu em uma das audiências. Disse que não podia ficar com um perdedor. Ele riu amargamente. E ela tem razão. Eu sou um perdedor. Um perdedor arrogante que achava que merecia tudo sem nunca ter conquistado nada. Ele cobriu o rosto com as mãos novamente. Eu não tenho nada, mãe. Nada. Estou morando num motel barato, pagando com o último cartão de crédito que ainda funciona. Não tenho emprego. Não tenho dinheiro. Não tenho dignidade. Não tenho nada além da vergonha de saber que desprezei a única pessoa que realmente me amou. Eu o abracei. Então eu o abracei forte, sentindo seu corpo se contorcer com soluços profundos. Ele era meu filho, meu bebê. E por mais que ele tivesse me magoado, ele ainda era meu filho. Oh, meu bem, sussurrei, acariciando seus cabelos como fazia quando ele era pequeno. Você está aqui agora. É isso que importa. Ficamos assim por um longo tempo, mãe e filho, reunidos na dor e na perda. E enquanto o segurava nos braços, pensei em Arthur. Pensei em seu plano elaborado. Refleti sobre como ele havia previsto exatamente esse momento, o colapso, a humilhação, a revelação e, finalmente, o arrependimento. Kyle havia chegado ao fundo do poço. Ele havia perdido tudo aquilo a que tinha valor. E nesse processo, talvez, só talvez, ele tenha encontrado algo mais valioso. Humildade, consciência, a capacidade de enxergar além do dinheiro. Agora vinha a parte mais difícil do plano de Arthur. Decidir o que fazer a seguir. Kyle passou a noite no meu apartamento. Arrumei a cama no sofá, dei a ele uma das camisas antigas de Arthur que eu ainda guardava e observei enquanto ele adormecia quase instantaneamente. O cansaço finalmente dominou seu corpo. Enquanto dormia, ele parecia tão jovem, tão vulnerável, como o menino que costumava ser antes que o dinheiro e a arrogância o transformassem em alguém irreconhecível. Não consegui dormir. Sentei-me na minha cadeira junto à janela, olhando para as luzes da cidade, segurando a carta de Arthur, que agora carregava comigo para todo lado. Eu já tinha lido tantas vezes que conseguia recitar cada palavra de cor. Mas esta noite, uma frase em particular ficou martelando na minha mente. Você será quem decidirá se ele merece uma segunda chance. Arthur me deu o poder. Ele havia orquestrado tudo isso, destruído sua própria empresa, humilhado seu filho, tudo para chegar a este exato momento. O momento em que Kyle, despojado de todo o seu orgulho e arrogância, finalmente entendeu o que realmente importava. E agora cabia a mim decidir o que fazer com essa lição. Eu poderia ficar em silêncio. Eu poderia deixar Kyle continuar pensando que tudo aquilo foi um terrível acidente, um pouco de azar que ele herdou. Eu poderia ficar com os 93 milhões de dólares para mim. Vivo meus dias com conforto enquanto meu filho luta para reconstruir sua vida do zero. Isso seria justiça, não seria? Depois da forma como ele me tratou, depois da humilhação, do desprezo. Mas, ao olhar para meu filho dormindo no meu velho sofá, com o rosto abatido e as roupas amarrotadas, eu soube que justiça não era o que Arthur queria. Ele queria redenção, não vingança, mas transformação. E a transformação, a verdadeira transformação,
exigia mais do que apenas dor. Também era preciso esperança. Na manhã seguinte, preparei café e torradas. Kyle acordou sobressaltado, como se tivesse esquecido onde estava. Ele me viu na cozinha e, por um instante, vi pânico em seus olhos, como se pensasse que tudo tinha sido um sonho e que eu estava prestes a expulsá-lo. Mas então, sorri gentilmente e apontei para a mesa. Vamos, tome o café da manhã. Ele sentou-se à minha frente e aceitou a caneca de café com as mãos trêmulas. Ele bebeu em silêncio, sem olhar para mim. A vergonha ainda era muito recente, muito dolorosa. Deixei o silêncio se prolongar. Precisava pensar cuidadosamente nas minhas próximas palavras, porque o que eu dissesse agora mudaria tudo. Kyle, comecei finalmente. Preciso te contar uma coisa. Algo sobre seu pai. Ele ergueu o olhar, seus olhos cansados repletos de uma nova curiosidade misturada com medo. O que foi, mãe? Respirei fundo. Seu pai me deixou mais do que apenas a casa de fazenda. Observei sua testa franzir. Confuso, ele me deixou uma carta. Uma carta que explicava tudo. Explicar o quê? Perguntou ele, em um sussurro. A empresa, a falência. Tudo foi planejado, Kyle. Seu pai planejou tudo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Kyle olhou para mim como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. O que? Ele finalmente conseguiu dizer. Levantei-me e fui para o meu quarto. Voltei com a carta de Arthur e a coloquei sobre a mesa à sua frente. Leia, eu disse simplesmente. Com as mãos trêmulas, Kyle desdobrou as páginas. Observei seus olhos percorrerem o ambiente de um lado para o outro, lendo cada palavra. Observei a mudança em sua expressão. Confusão, incredulidade, choque, angústia e, finalmente, compreensão. Quando terminou, colocou a carta sobre a mesa e cobriu o rosto com as mãos. Ele me armou uma cilada, sussurrou. Todo esse tempo, toda essa agonia, foi uma lição. Não era uma armadilha, eu disse baixinho. Era um teste de caráter. Seu pai te amava, Kyle, mas sabia que tinha te mimado, que tinha te dado tudo sem te ensinar o verdadeiro valor das coisas. E quando soube que estava morrendo, decidiu te dar um último presente, a chance de se tornar o homem que ele sempre soube que você poderia ser. Kyle baixou as mãos e olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. E a casa de campo, a herança que ele deixou para você. Levantei-me novamente e peguei o inventário dos bens na minha bolsa. Coloquei-o na frente dele. Leia o último número. Observei seus olhos percorrerem a página, linha por linha, até chegarem ao total. Ao ver aquilo, seu rosto ficou completamente branco. 93 milhões, leu ele em voz alta, com a voz embargada. Mãe, você tem 93 milhões de dólares. Seu pai vendeu todos os bens tangíveis da empresa meses antes de morrer. Converteu tudo em investimentos, imóveis, dinheiro vivo e escondeu tudo na casa de campo. A casa que você chamava de ruína. A casa que você desprezava. Fiz uma pausa, deixando a ironia me atingir. Enquanto você herdou uma casca vazia, eu herdei a verdadeira fortuna. Kyle ficou olhando para o papel por um tempo que pareceu uma eternidade. Então ele começou a rir, uma risada amarga e dolorida que rapidamente se transformou em soluço. Ele tinha razão, disse ele com a voz embargada. Ele estava completamente certo sobre mim. Eu sou exatamente o homem egoísta e arrogante que ele pensava que eu era. Eu zombeei de você. Eu te humilhei. Enquanto você tinha milhões, eu só tinha dívidas disfarçadas de sucesso. Kyle estendi a mão por cima da mesa e peguei a dele. Seu pai não fez isso para te destruir. Ele fez para te salvar, para te ensinar o que eu nunca consegui. Que o valor de uma pessoa não está na sua conta bancária. Que a verdadeira riqueza está em como você trata as pessoas, no seu caráter, na sua humanidade. Ele apertou minha mão, e suas lágrimas respingaram na mesa. Você pode me perdoar, mãe? Depois de tudo que eu disse, tudo que eu fiz? Você pode me perdoar algum dia? Senti minhas próprias lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu já te perdoei, querida. Eu te perdoei no instante em que você caiu na minha porta.
Porque é isso que as mães fazem. Nós perdoamos. Nós amamos, não importa o que aconteça. Eu não mereço isso, disse ele, com a voz embargada. Eu não mereço nada de você. Talvez não, admiti. Mas o perdão não tem a ver com merecimento. Tem a ver com escolher amar apesar da dor. Seu pai lhe deu uma lição dura. Agora, vou lhe dar algo diferente. Vou lhe dar uma chance. Kyle ergueu o olhar, com os olhos cheios de uma esperança desesperada e temerosa. Que tipo de chance? Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a cidade, despertando para a manhã de domingo. A empresa faliu. Isso é irreversível. Mas você pode recomeçar. Não com dinheiro de presente, não com sucesso herdado, mas com trabalho de verdade, com humildade, com a compreensão de que tudo o que você conquistar daqui para frente será porque você mereceu. Como? Perguntou ele, desesperado. Eu não tenho nada. Não tenho nenhuma habilidade real. Tudo o que eu sabia fazer era administrar uma empresa que acabou sendo uma farsa. Voltei-me para ele. Você tem algo mais valioso do que habilidades, Kyle. Você tem uma segunda chance. E você tem uma mãe que, apesar de tudo, ainda acredita em você. Fiz uma pausa. Vou te ajudar, mas não da maneira que você espera. Não vou te dar milhões. Não vou comprar outra empresa para você. Vou te dar algo melhor. O quê? Sussurrou ele. Vou te dar a oportunidade de construir algo real, algo seu, do zero. Vou te conceder um empréstimo de $50.000, não um presente. Um empréstimo com juros baixos e um prazo razoável para pagamento. O suficiente para abrir um pequeno negócio, alugar um apartamento modesto para morar enquanto você constrói algo com suas próprias mãos. Olhei-o diretamente nos olhos. Mas existem condições. Qualquer coisa, disse ele imediatamente. Farei qualquer coisa. Primeira condição, trabalhe honestamente. Tudo o que fizer, faça com integridade. Sem atalhos, sem manipulações. Segunda condição, você viverá modestamente. Nada de luxos até que tenha me pago cada centavo que me deve. Terceira condição, se você tratar qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, com o mesmo desprezo com que me tratou, o empréstimo será imediatamente anulado e você deverá devolvê-lo integralmente de uma só vez. Kyle assentiu vigorosamente, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Eu prometo, mãe. Prometo de todo o meu coração. E a última condição, acrescentei, com a voz agora mais suave. Você visita o túmulo do seu pai uma vez por mês. Você conversa com ele. Você conta a ele sobre o seu progresso. Você o agradece pela lição que ele lhe deu, por mais dolorosa que tenha sido. Eu vou, ele soluçou. Eu vou, mãe. Obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Então o abracei, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Meu filho, meu menino perdido, finalmente encontrando o caminho de casa. Arthur tinha razão. Ele sempre estivera certo. Às vezes, o maior amor se expressa através das lições mais difíceis. Os meses que se seguiram foram de uma transformação lenta e constante. Kyle pegou o empréstimo de $50.000 e, pela primeira vez na vida, teve que tomar decisões reais sobre como usar o dinheiro. Não havia rede de segurança, nenhuma conta bancária multimilionária à espera para o resgatar caso falhasse. Só havia ele, sua determinação e a segunda chance que eu lhe dera. Ele alugou um pequeno apartamento nos arredores da cidade, um lugar modesto com um quarto, uma cozinha minúscula e janelas que davam para um beco estreito. Nada parecido com a cobertura de luxo que ele dividia com Jéssica. Quando fui visitá-lo pela primeira vez, chorei, não de tristeza, mas de orgulho. Porque vi como ele mesmo limpou cada canto, como comprou móveis usados em bom estado, como emoldurou uma fotografia antiga de Arthur, minha e dele quando criança, e a pendurou na parede da sala de estar. Está perfeito, eu lhe disse. E eu dizia isso porque este pequeno apartamento representava algo que nenhuma cobertura jamais teve. Representava dignidade conquistada, autossuficiência e humildade. Kyle decidiu abrir uma empresa de consultoria para pequenas empresas. Ele havia aprendido muito sobre gestão, mesmo que sua própria experiência tivesse terminado em desastre.
Mas agora ele usava esse conhecimento de forma diferente, não para se exibir ou enriquecer rapidamente, mas para ajudar genuinamente outros empreendedores que estavam apenas começando. Ele cobrava honorários modestos, trabalhava muitas horas e tratava cada cliente com respeito e dedicação. Os primeiros meses foram difíceis. Houve semanas em que ele conseguiu apenas um cliente. Houve noites em que liguei e o ouvi chorando de frustração porque um contrato havia fracassado, mas ele nunca desistiu. E, mais importante ainda, ele nunca demonstrou a arrogância que antes o definia. Eu o visitava regularmente. Não para lhe dar mais dinheiro, mas para lhe dar o que ele realmente precisava: companhia, encorajamento, o amor materno que lhe faltou durante tantos anos de distanciamento emocional. Nós cozinhávamos juntos em sua minúscula cozinha. Conversamos sobre Arthur, sobre memórias, sobre lições aprendidas da maneira mais difícil. Certa noite, 4 meses depois de ter começado seu novo negócio, Kyle me convidou para jantar. Ele mesmo preparou a refeição, algo que nunca havia feito em sua vida anterior. Espaguete simples com molho de tomate, salada e pão da padaria da esquina. Uma refeição simples, mas feita com amor. Mãe, disse ele enquanto comíamos. Consegui meu 10º cliente esta semana, e um dos meus primeiros clientes me recomendou para outras 3 empresas. Acho que isso vai funcionar aos poucos, mas vai funcionar. Sorri, com o coração transbordando de orgulho. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você realmente pensa assim? Eu sei disso, respondi com certeza. Era exatamente isso que ele queria. Que você aprendesse a construir algo real, algo que fosse seu por mérito próprio, não por herança. Kyle assentiu com a cabeça, enxugando os olhos com um guardanapo. Ontem fui ao túmulo dele, como prometi. Contei-lhe sobre o meu progresso, sobre como cada dólar que ganho agora tem significado. Porque eu ganhei honestamente. Porque eu ganhei tratando bem as pessoas. Ele fez uma pausa. E eu lhe pedi perdão por não estar presente quando ele estava morrendo. Por ser um filho terrível, por precisar perder tudo para finalmente entender o que ele tentou me ensinar durante toda a minha vida. Estendi a mão por cima da mesa e peguei a dele. Ele te ouviu, querida. Tenho certeza disso. Mais um mês se passou. Kyle pagou a primeira parcela do empréstimo. Apenas $500, uma fração ínfima do que lhe devia, mas para ele representava tudo. Quando ele veio ao meu apartamento para me entregar o cheque, suas mãos tremiam de emoção. É meu primeiro pagamento, mãe. Conquistado com meu próprio suor, com meu próprio trabalho. Eu o abracei forte. Este cheque vale mais do que todos os milhões que você pensava ter herdado. Naquele período, eu também estive ocupado. Eu havia visitado a casa de campo várias vezes. Contratei pessoas para consertá-lo, para restaurá-lo à glória que um dia teve. Eu não gastei milhões. Eu não o transformei em um palácio. Eu simplesmente a restaurei ao que sempre foi, um lar repleto de amor e memórias. Eu consertei o telhado. Eu pintei as paredes. Limpei o jardim e plantei flores novas. A casa voltou a ganhar vida. Comecei também a usar parte do dinheiro de Arthur para o bem. Fiz doações para hospitais que tratavam pacientes com câncer. Em memória do meu marido, criei bolsas de estudo para alunos de famílias humildes que desejam estudar administração de empresas. Ajudei Patrícia, minha vizinha e amiga, quando o marido dela perdeu o emprego. Eu não ostentei o dinheiro. Não usei isso para me exibir. Usei-o para o que Arthur teria desejado, para ajudar os outros. 6 meses depois de Kyle ter iniciado seu negócio, recebi uma ligação de Steven, o advogado. Senhora Harrison, disse ele, com voz satisfeita. Tenho acompanhado seu filho e devo dizer que a transformação tem sido notável. Arthur também me deixou instruções, sabe? Ele me pediu para observar Kyle durante o primeiro ano após a queda para ver se a lição realmente tinha sido assimilada. E o que você observou? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Um homem diferente, respondeu Steven. Um homem humilde, um homem trabalhador, um homem que trata todos com respeito, desde o barista da cafeteria até o CEO de uma grande empresa. Seu pai estaria profundamente orgulhoso. Naquela noite, liguei para Kyle e pedi que ele viesse ao meu apartamento no dia seguinte.
Eu tinha algo importante para lhe dizer. Quando ele chegou, parecia nervoso, como se achasse que tinha feito algo errado. Eu o fiz sentar no sofá e sentei-me em frente a ele. Kyle, você trabalhou muito duro nesses 6 meses. Você cumpriu todas as condições que eu impus. Visitou o túmulo do seu pai religiosamente. Fez seus pagamentos em dia. Tratou todos com respeito e dignidade. Fiz uma pausa. Seu pai estaria orgulhoso. E eu estou muito orgulhoso. Obrigado, mãe, disse-lhe baixinho. Mas ainda tenho um longo caminho a percorrer. Ainda devo quase todo o empréstimo. Ainda estou construindo meu negócio. Ainda estou aprendendo a ser o homem que deveria ter sido desde o início. Eu sei, eu disse, e é por isso que quero fazer alguma coisa. Tirei um envelope da minha bolsa. Seu pai deixou algo mais em sua carta, algo que só seria revelado se você passasse no teste destes primeiros 6 meses. Se você provasse que a lição foi realmente aprendida. Kyle pegou o envelope com as mãos trêmulas. Ele abriu e tirou uma carta. Era mais uma carta de Arthur. Naquela caligrafia trêmula que nós dois conhecíamos tão bem. Kyle começou a ler em voz alta, com a voz embargada a cada palavra. Meu filho, se você está lendo isto, significa que você mudou. Significa que a lição mais difícil que já tive que lhe dar finalmente deu frutos. Não espero que você me perdoe pelo que fiz. Sei que a dor foi imensa, mas espero que você entenda por que foi necessário. Eu te amei demais para deixar você se tornar o homem superficial e vazio que estava se tornando. Eu te amei o suficiente para destruir seu mundo de mentira e te forçar a construir um mundo real. Kyle fez uma pausa, enxugando as lágrimas. Ele continuou lendo. Se você chegou até aqui, se demonstrou humildade, trabalho árduo e caráter durante esses 6 meses, então há algo mais que você precisa saber. Sua mãe possui toda a minha fortuna. Toda ela. Mas essa fortuna não é só para ela. É para vocês dois. Quando ela decidir que você está pronto, quando ela perceber que você realmente mudou, então ela terá a opção de compartilhá-la com você. Não como um presente, não como uma herança fácil, mas como um reconhecimento da sua transformação. Kyle deixou a carta cair no colo e olhou para mim com os olhos arregalados. Mãe, eu não quero seu dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. Você já me deu mais do que eu jamais mereci. Você me deu uma segunda chance. Isso basta. Eu sorri, com minhas próprias lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas. Eu sei, filho, e é exatamente por isso que sei que você finalmente está pronto. Levantei-me e fui para o meu quarto. Voltei com um documento legal. Trata-se de um fundo fiduciário. Depositei 10 milhões de dólares em seu nome, mas existem condições rigorosas. Seus olhos se arregalaram. Mãe, eu não posso aceitar. Primeiro, escute as condições, interrompi. Você não poderá tocar no dinheiro por 5 anos. Nesse período, você continuará a construir seu negócio com suas próprias mãos. O dinheiro está investido e renderá. Após 5 anos, se você tiver mantido sua integridade, se tiver continuado a tratar as pessoas com respeito, se tiver continuado a viver com humildade, então o dinheiro será seu para fazer o que bem entender. Kyle ficou em silêncio por um longo momento. Então ele falou, com a voz embargada pela emoção. 5 anos é perfeito, mãe. Porque até lá, terei construído algo real, algo de que poderei me orgulhar de verdade. E então usarei esse dinheiro não para comprar luxos, mas para expandir o bem que posso fazer para ajudar os outros. Assim como você me ajudou. Eu o abracei forte, nossas lágrimas se misturando. Meu filho morreu e renasceu. O homem arrogante havia desaparecido. Em seu lugar, surgiu alguém novo, alguém melhor, alguém de quem Arthur e eu poderíamos nos orgulhar genuinamente. 1 ano após a morte de Arthur, decidi que era hora de voltar para a casa de campo. Não apenas para visitar, mas para ficar, para viver lá permanentemente. Meu apartamento na cidade cumpriu seu propósito por décadas. Mas já não era mais a minha casa. Minha casa era onde as memórias viviam, onde Arthur e eu tínhamos sido felizes, onde a verdadeira herança estivera escondida o tempo todo. A casa foi totalmente restaurada. As paredes recém-pintadas de cor creme brilhavam ao sol.
O telhado novo não tinha goteiras. As janelas estavam limpas e abertas, deixando entrar o ar fresco do campo. O jardim estava exuberante, repleto de rosas vermelhas, margaridas brancas e girassóis que acompanhavam o sol o dia todo. O alpendre de madeira tinha sido reforçado e invernizado, e eu tinha colocado ali as 2 cadeiras de balanço que eu e o Arthur costumávamos usar. Kyle me ajudou na mudança. Ele carregou cada caixa, cada móvel, com uma dedicação que nunca havia demonstrado antes. Seus negócios estavam crescendo de forma constante. Ele agora tinha 15 clientes fixos e havia contratado seu primeiro funcionário, um jovem chamado Léo, que lembrava Kyle de si mesmo antes da queda. Kyle o tratou com paciência e respeito, ensinando-lhe não apenas sobre negócios, mas também sobre integridade e caráter. Esta casa é linda, mãe, disse Kyle, colocando uma caixa na sala de estar. Não acredito que um dia chamei aquilo de ruína. Eu é que estava em ruínas, não a casa. Sorri, tocando a parede com carinho. Esta casa sempre teve alma. Só precisava de alguém para ver. Naquela tarde, depois de terminarmos de desempacotar, preparei limonada fresca e sentamos na varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja, rosa e roxo. Os pássaros cantavam nas árvores. O ar tinha cheiro de terra úmida e flores silvestres. Era uma paz perfeita. Mãe, disse Kyle após um longo silêncio. Quero te contar uma coisa. Conheci alguém. Ergui as sobrancelhas em surpresa. Uma mulher. Ele assentiu com a cabeça e eu vi um rubor subir pelo seu pescoço. O nome dela é Clary. Ela é professora do ensino fundamental. Eu a conheci quando fui dar uma palestra gratuita sobre finanças pessoais para os professores. Ela é diferente da Jéssica. Ela é autêntica, humilde e gentil. Ela não se importa que eu não tenha dinheiro. Aliás, quando contei a ela minha história de como perdi tudo e tive que recomeçar do zero, ela disse que isso fez com que me respeitasse ainda mais. Senti meu coração se encher de alegria. Eu adoraria conhecê-la. Contei a ela sobre você, continuou ele. Contei a ela sobre o papai, sobre a lição, sobre como você me deu uma segunda chance quando eu não merecia. Ela também quer te conhecer. Ela diz que qualquer mulher que consiga perdoar e amar como você deve ser extraordinária. Traga-a aqui, eu disse, pegando em sua mão. Traga-a para jantar no próximo domingo. Vou preparar a refeição favorita do seu pai, frango assado com batatas e legumes, e poderemos conversar sobre o futuro. Os olhos de Kyle brilhavam com lágrimas não derramadas. O futuro? Há um ano, eu não achava que tinha futuro. Achava que minha vida tinha acabado. Mas agora, ele olhou em volta para o jardim, para o céu colorido, para mim. Agora tenho mais do que jamais tive, mesmo quando pensava que já tinha tudo. No domingo seguinte, Kyle chegou com Clary. Ela era uma mulher simples e bonita, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, olhos cor-de-mel e um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Ela usava um vestido verde claro simples e sapatos confortáveis. Nada de joias extravagantes, nada de maquiagem pesada, apenas beleza natural e autêntica. Senhora Harrison, disse ela, me abraçando sinceramente. É uma honra finalmente conhecê-la. Kyle fala da senhora o tempo todo. A honra é toda minha, respondi, sentindo imediatamente que aquela mulher era especial. E, por favor, me chame de Eleanor. Jantamos na sala de jantar, em volta da longa mesa que testemunhou tantas refeições em família. Clary ajudou a servir a comida, insistiu em lavar a louça depois e falou com uma honestidade revigorante sobre sua vida. Ela era a caçula de 4 irmãos, cresceu em uma família humilde, trabalhou para pagar seus estudos universitários e agora dedicava sua vida a ensinar crianças em comunidades de baixa renda. Não ganho muito dinheiro, disse ela com um sorriso. Mas quando uma criança que não sabia ler finalmente entende as letras, quando vejo seus olhos brilharem com a compreensão, sinto-me a pessoa mais rica do mundo. Olhei para Kyle e vi como ele a observava, com admiração, com amor, mas, acima de tudo, com respeito. Era um amor diferente daquele que ele sentirá por Jéssica. Este foi um amor construído sobre valores compartilhados, respeito mútuo e apreço pela beleza nas coisas simples. Depois do jantar, Clary e eu passeamos pelo jardim enquanto Kyle lavava a louça. Seu filho é um bom homem,
ela me disse. Eu sei que ele cometeu erros no passado. Ele me contou tudo. Mas o que eu mais admiro nele é que ele não esconde esses erros. Ele os assume. Ele aprende com eles. E ele tenta, todos os dias, ser melhor do que foi no dia anterior. É tudo o que um pai pode pedir, eu disse suavemente. Não que nossos filhos sejam perfeitos, mas que sejam capazes de aprender, crescer e se transformar. Clary parou junto às rosas vermelhas e tocou delicadamente uma pétala. Kylie me contou que seu pai orquestrou tudo. A queda, a escolha, tudo. No começo, pareceu cruel, mas agora eu entendo. Às vezes, o maior amor exige as decisões mais difíceis. Assenti com a cabeça, sentindo a ardência familiar das lágrimas. Arthur sabia que não tinha muito tempo e queria ter certeza de que Kylie estava pronto para viver uma vida real, não uma vida falsa construída sobre dinheiro e arrogância imerecidos. Deu certo, disse Clary com convicção. O homem que eu conheço é genuíno, trabalhador e cheio de humildade. E eu estou apaixonada por esse homem, não pelo homem que ele costumava ser. Naquela noite, depois que Kylie e Clary foram embora, sentei-me na varanda com uma xícara de chá quente. As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro do campo. Milhões de minúsculos pontos de luz que você nunca viu na cidade. O ar estava fresco e repleto do som dos grilos. Peguei a carta de Arthur, aquela que eu já tinha lido centenas de vezes, mas que ainda me trazia conforto. Li mais uma vez sob a luz fraca da varanda. E quando cheguei ao último verso, seu para sempre, mesmo no silêncio, sussurrei minha resposta ao vento. Você conseguiu, meu amor. Você salvou nosso filho. E mesmo que você não esteja mais aqui, eu sinto sua presença em cada canto desta casa. Em cada lição que deu frutos, em cada lágrima que levou à transformação. Sinto sua falta todos os dias. Mas sei que você está em paz porque o plano funcionou. Kylie está seguro. O vento soprava suavemente, farfalhando as folhas nas árvores, e eu poderia jurar que ouvi um sussurro, uma voz familiar dizendo: obrigado, meu amor, por ter fé, por ser forte, por fazer o que eu não pude fazer enquanto estava vivo. 2 meses depois, Kylie veio nos visitar com notícias empolgantes. Mãe, eu paguei metade do empréstimo, a metade inteira. Meu negócio está crescendo mais rápido do que eu esperava. E ele fez uma pausa, com um enorme sorriso no rosto. Pedi a Clary em casamento e ela disse sim. Gritei de alegria e o abracei forte. Isso é maravilhoso, filho. Maravilhoso. Queremos nos casar aqui, disse ele, olhando com carinho ao redor da casa, nesta casa no jardim onde você e o papai foram felizes. Onde aprendi as lições mais importantes da minha vida. Você nos daria a sua bênção? Claro, eu disse, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo meu rosto. Nada me faria mais feliz. Começamos a planejar o casamento. Seria algo simples, íntimo, apenas com amigos próximos e familiares. Clary queria flores do jardim para decoração. Kylie queria que a cerimônia fosse debaixo da grande árvore onde seu pai havia construído o balanço. Ele queria que houvesse uma cadeira vazia na primeira fila com uma fotografia de Arthur, porque, embora ele não estivesse fisicamente presente, seu espírito estaria. Na noite anterior ao casamento, Kylie e eu sentamos na varanda, assim como havíamos feito tantas vezes nos últimos meses. Mãe, disse-lhe baixinho. Obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me dar a chance que eu não merecia. Obrigado por me amar mesmo quando eu era incapaz de ser amado. Você sempre foi adorável, querido, eu disse, pegando em sua mão. Você só precisava descobrir isso por si mesmo. E descobriu. Através da dor, da perda, da humildade, você descobriu quem você realmente é. E esse homem é extraordinário. Ficamos sentados ali em silêncio, observando as estrelas, sentindo a presença de Arthur no vento, sabendo que no dia seguinte um novo capítulo começaria, não apenas para Kylie, mas para todos nós. Um capítulo escrito não com dinheiro ou sucesso superficial, mas com amor, caráter e lições aprendidas da maneira mais profunda possível. O dia do casamento amanheceu com um céu limpo e um sol dourado que banhava o jardim com uma luz quente. As flores que plantei meses atrás estavam em plena floração. Rosas vermelhas, margaridas brancas, girassóis alegres que pareciam estar celebrando junto conosco.
Tínhamos disposto cadeiras de madeira simples em semicírculo ao redor da grande árvore. E bem no centro da primeira fila, exatamente como Kyle havia pedido, havia uma cadeira vazia com a fotografia de Arthur rodeada por velas brancas. Clary chegou de manhã cedo. Ela não usou um vestido de noiva elaborado e caro. Em vez disso, ela escolheu um vestido simples cor marfim que ia até os tornozelos, com renda delicada nos ombros. Ela usava flores frescas do jardim em seus cabelos castanhos. Ela irradiava a luz natural de uma mulher profundamente apaixonada e em paz. Você está pronta? Perguntei enquanto a ajudava a ajustar seu véu simples. Ela sorriu e pegou nas minhas mãos. Mais do que pronta. Sinto que toda a minha vida me preparou para este momento. Os convidados começaram a chegar. Não havia muita gente, talvez umas 30 pessoas no total. Os verdadeiros amigos de Kyle, os colegas de escola de Clary, alguns dos clientes de Kyle que se tornaram amigos, Steven, o advogado, e sua esposa, e minha amiga Patrícia, da vizinhança. Pessoas reais, pessoas que valorizavam o caráter acima do dinheiro. Quando a música começou, Clary caminhou sozinha pelo corredor. Mas quando ela chegou à metade do caminho, Kyle saiu de seu lugar ao lado do celebrante e caminhou até ela. Ele estendeu o braço, ela o aceitou e caminharam o resto do caminho juntos como iguais, como parceiros na vida. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Kyle e Clary escreveram seus próprios votos. Quando Kyle começou a falar, sua voz tremia de emoção. Clary. Há 2 anos, eu era um homem diferente. Um homem cheio de arrogância e vazio de essência. Perdi tudo o que eu achava que me definia. Mas nessa perda, eu me encontrei. E encontrei você. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Prometo te amar, não com presentes caros ou luxos vazios, mas com respeito, dedicação e gratidão por cada dia que passarmos juntos. Clary chorou ao proferir seus próprios votos. Kyle, o que me encantou não foi o homem que você costumava ser, mas o homem que você se tornou, o homem humilde que assume seus erros, o homem trabalhador que constrói seu sucesso com as próprias mãos. É com esse homem que quero passar o resto da minha vida. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, todos aplaudiram. Mas o que me fez chorar mais foi o que Kyle fez depois de beijar a esposa. Ele se virou para a cadeira vazia com a fotografia de Arthur, caminhou até ela e se ajoelhou. Ele tocou a foto delicadamente e sussurrou: "Obrigado, pai. Obrigado por me amar o suficiente para me salvar." A recepção foi no jardim. Comida caseira que Clary, Patrícia e eu preparamos durante dias. Não havia champanhe a $1000 a garrafa. Havia limonada fresca e vinho em quantidade moderada. Não havia decorações elaboradas ou caras. Havia flores do jardim e velas simples que brilhavam enquanto o sol começava a se pôr. Enquanto todos comiam e riam, eu fiquei sentada na minha cadeira de balanço na varanda. Steven veio até mim e sentou-se na cadeira de balanço ao meu lado. "Senhora Harrison", disse-lhe com um sorriso satisfeito. "Arthur me pediu para lhe dar algo no dia do casamento de Kyle, se esse dia algum dia chegar." Ele tirou um pequeno envelope do bolso do paletó. "Acredito que chegou a hora." Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Era um envelope branco lacrado com meu nome escrito à mão com a caligrafia familiar de Arthur. Abri com cuidado e retirei um pequeno bilhete. "Minha querida Eleanor, se você estiver lendo isso no dia do casamento do Kyle, significa que nosso filho finalmente encontrou o amor verdadeiro. Significa que a lição funcionou. Que a dor teve um propósito. Que a queda levou a uma ascensão." Respirei fundo, com a voz trêmula, enxugando as lágrimas para poder continuar lendo. "Todas as noites, durante minha doença, enquanto você dormia naquela cadeira desconfortável ao lado da minha cama, eu rezava. Rezava por coragem para fazer o que precisava ser feito. Rezava para que você tivesse forças para levar o plano até o fim. E rezava para que Kyle tivesse a humildade de aprender a lição. Obrigada por ser a mulher extraordinária que você sempre foi. Obrigada por amar nosso filho mesmo quando ele não era fácil de amar." A carta terminava com versos que me fizeram chorar copiosamente. "A verdadeira herança que deixo para vocês dois não é o dinheiro no cofre. A verdadeira herança é a lição aprendida. É o caráter forjado no fogo. É o amor que perdura além da morte.
É a família reconstruída sobre os alicerces da humildade e da verdade. Essa é a herança que vale mais do que todos os milhões do mundo. Eu te amo além das palavras, além do tempo. Eternamente seu, Arthur. Steven colocou a mão no meu ombro enquanto eu chorava. Ele era um homem sábio e você é uma mulher extraordinária. Juntos vocês salvaram o filho de vocês. Naquela noite, depois que a festa terminou, Kylie e Clary ficaram comigo em casa. Nós três sentamos na varanda sob as estrelas, compartilhando histórias sobre Arthur. Mãe, disse Kylie após um longo silêncio. Quero que você saiba de uma coisa. O dinheiro do fundo fiduciário, os 10 milhões de dólares que estarão disponíveis daqui a 4 anos, Clary e eu já decidimos o que faremos com ele. O que você vai fazer? Perguntei, curioso. Vamos criar uma fundação, disse Clary, com os olhos brilhando de paixão. Uma fundação para ajudar jovens empreendedores de origem humilde. Vamos dar a eles não apenas dinheiro, mas também mentoria e educação em valores e integridade. Queremos dar a eles o que o pai deu a vocês, uma segunda chance. Meu coração se encheu de orgulho. Pensei que pudesse estourar. Arthur ficaria muito orgulhoso. Isto é exatamente o que ele teria desejado. Kylie pegou na minha mão. Tudo que sou agora, tudo de bom que há em mim, vem de vocês dois. Do papai, que me amou o suficiente para me dar a lição mais difícil. E de você, mamãe, que me amou o suficiente para me dar uma segunda chance. 2 anos se passaram desde aquele dia. Kylie e Clary agora têm uma linda filhinha, e deram a ela o nome de Eleanor. A pequena Ellie tem os olhos do avô Arthur. Kylie quitou o empréstimo integralmente há 6 meses. Seus negócios estão prosperando, mas, mais importante ainda, ele está prosperando em sua alma. Vivo numa casa de campo rodeada de beleza e paz. Uso o dinheiro do Arthur com sabedoria para ajudar os outros, criar oportunidades e espalhar amor onde ele é necessário. Eu não vivo como um milionário. Vivo como uma mulher rica naquilo que realmente importa. Família, amor, propósito. Visito o túmulo de Arthur todas as semanas. Eu conto para ele sobre Kylie, sobre Clary, sobre a pequena Ellie. Eu lhe conto como o plano dele funcionou melhor do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. E embora eu saiba que ele não pode responder, sinto a sua presença. Sinto o seu amor. Sinto a aprovação dele. Porque, no fim das contas, a verdadeira herança não se mede em dólares. É medida pelas lições aprendidas, pelos personagens transformados, pelo amor que transcende a morte. É medida em segundas chances aproveitadas e famílias reconstruídas sobre a verdade e a humildade. Algumas pessoas conseguem o que querem, outras conseguem o que precisam. Kylie precisava perder tudo para se encontrar. Eu precisava ver meu filho cair para testemunhar sua verdadeira ascensão. E Arthur precisava partir para finalmente ensinar a lição que mudaria tudo. Essa é a verdadeira herança e vale mais do que todos os milhões do mundo juntos.